Fala surfista, você quer entender como o site de previsão de ondas Surfline realmente funciona? Eu me chamo Diego, criador do projeto Mestres das Previsões, e nesse projeto você aprende como se tornar um mestre na arte de escolher onde e quando surfar. E com esse conhecimento que eu repasso aqui nesse projeto, você ganha clareza, sabedoria, assertividade para fazer essa escolha de para qual praia ir, quando ir, se não ir. Seja você aí com a intenção de evoluir seu nível de surf, aprimorar manobras, pegar uns tubos, seja com aquela intenção apenas de se divertir, relaxar, dar uma relaxada. Com esse conhecimento você encontra a praia e o dia certo para você curtir aí a sua sessão de surf. Me apresentando um pouco melhor, eu me chamo Diego, sou oceanógrafo, especialista em ondas e surfista, criador aqui do projeto Mestre das Previsões que eu acabei apresentando a vocês. Aproveito para te convidar para curtir esse vídeo e já se inscreve aqui no canal também, porque tá sempre saindo vídeos irados para te fazer aí encontrar as melhores praias e os melhores dias para você fazer a sua sessão de surf. Agora a gente entra para outra parte do site do Surfline, igualmente interessante. Se a gente vir aqui em News, a gente tem vários tipos de notícias, né? Das mais diversas e muita coisa interessante, bela de ver. Mas existe um tipo de informação aqui especial que é o Science, que para quem gosta de estudar um pouco mais sobre previsão de ondas, funcionamento de praias, de picos consagrados, por exemplo. Aqui tem informações bem interessantes, por exemplo, como prever o vento, o quão rápido o surfista pode surfar aí numa onda de 6 a 10 pés. E tem algumas notícias, algumas informações também sobre período de onda, vento, tem várias coisas ligadas à ciência, né? Por exemplo, isso aqui é muito legal, por exemplo aqui, né? É a mecânica de praias. O Surfline faz um estudo bem extensivo sobre mecânica, como que as praias funcionam, pensando aqui, por exemplo, o Saquarema, que quando eu estou gravando esse vídeo, está acontecendo aqui o Challenge Series, e se a gente vir aqui, tem em forma de vídeo no primeiro momento. Saquarema, the side of the Oi Rio Pro. Bem interessante aqui a informação, eles mostrando janela de swell, por exemplo, mostrando ventos, chegada de vento, simplesmente um material gráfico incrível, visualmente incrível, está em inglês, então nem todo mundo consegue ler inglês, mas para quem conseguir, vale a pena explorar esses vídeos aí para conhecer um pouco mais os picos. Acredito, queria ver se tinha aqui a tradução, mas não tem legenda, infelizmente. E aí toda aquela informação do vídeo está aqui descrita também em texto, em imagens. E assim, né, o pessoal consegue entender melhor quais são as melhores ondulações, ventos, momentos, épocas do ano. Algumas imagens, né, mostrando essas altas ondas, né? Que coisa mais linda. Muito linda. A batimetria da praia, convergência do swell. Então, muita coisa interessante aqui para analisar para Saquarema. E como comentado, né, quem paga a versão Premium consegue ter outros recursos. Tem algumas histórias, né, dessas notícias, algumas instruções sobre como ondas funcionam, como várias coisas funcionam que são somente para quem paga. E ainda nessa linha de ciência, de suporte aqui do site Surfline, se você for aqui para baixo no Support Center, você consegue ter informações mais específicas sobre o que o site está mostrando. Você pode ver aqui, por exemplo, na parte, né, de ajuda, na parte aqui do forecasting, que seriam as ajudas relacionadas à previsão de ondas. Por exemplo, aquelas cores, né, que a gente viu e falou sobre a qualidade das ondas, ele acaba descrevendo aqui o que cada cor daquela significa, aqui de acordo com o termo que a própria Surfline usa, além de várias outras informações que ajudam o surfista a entender melhor aqui o site de previsão de ondas e com isso
né, ele cada vez mais, quanto mais conhecimento o surfista ele obtém, ele fica cada vez mais próximo de ganhar essa maestria na hora de escolher onde e quando surfar. E além dessa parte de previsão de ondas, o Surfline também tem aqui, por exemplo, uma parte travel, de viagem, que é muito interessante também, né, onde a gente pode escolher, vamos ver aqui, travel, a gente, né, tem muita informação de vários picos, por exemplo, aqui, ó, novembro, né, onde pegar ondas boas em novembro. Por exemplo, norte de Maui, norte de Porto Rico, oeste de Portugal, sudoeste da França, ou norte da Barra Califórnia, por exemplo. E então aqui tem várias informações, várias ondas para aquela região. Uma indicação aqui de cada época do ano, eles separam como Prime Surf Season, aquela mais top, né? Seria o período do ano mais top para a estação de surf. Aí Shoulder Surf Season, seria um moderado, médio, e Low Surf Season, que seria uma condição, né, a temporada mais fraca para essa região. E tem também os dados sazonais aqui, né, históricos de ondas para essa região. A gente consegue entender aqui por essas três linhas a onda máxima, média e mínima para essa localidade. Consequentemente aqui janeiro até, vamos lá, de dezembro até fevereiro nós temos as maiores ondas. E aqui na região de junho, julho, agosto as menores ondas. Mas maior e menor não significa melhor e pior, e sim maior altura. E aqui embaixo a gente tem ventos favoráveis, quanto por cento do tempo os ventos são favoráveis, temperatura de ar, temperatura da água, chuva, e aqui, né, a chance de obter, de pegar ondas, se é uma chance pobre, fraca, ondas razoáveis, divertidas, ou pumping, que seria bombando. Então a gente entende aqui, por exemplo, que março, fevereiro e janeiro né, a gente tem 19%, 16% chance de pegar pumping. Mas é um período do ano que também tem chuva, conforme a gente vê por aqui, né? Então assim a gente consegue entender o pico antes de viajar, consegue viajar primeiramente aqui no site, conhecer um pouco mais as regiões. E sempre tem também uma informação vinda de um local, nesse caso aqui Serge Dedina, contando um pouco sobre o pico, falando sobre cozinha, enfim, qual é a vibe, como se portar no pico, na barra. Então aqui a gente consegue ver muita informação interessante. Travel Essentials, né, o que levar. Então muita informação para quem está viajando. É interessante realmente dar uma analisada aqui no Surfline por causa da qualidade do material gráfico e por conta também de como os caras são muito poderosos no meio do surf. Eles consequentemente têm acesso a informações, pessoas, modelos que nem todo mundo, todos os sites possuem. Então, para quem está viajando, aconselho realmente a explorar aqui o site Surfline. Além da parte da viagem, tem também uma parte de compra, shop, em que o surfista pode comprar tudo o que precisar, eu diria, aqui. E quem assina tem algumas ofertas especiais e tal, mas é algo que eu vejo que tem bastante saída para quem está lá fora. Aqui no Brasil eu não vejo muita saída. Esse tipo de área do website Surfline. O próprio site Surfline, né, eu não vejo ter muita saída no Brasil. Eu mesmo não usava muito o site, passei a usar de um ano para cá com mais constância, e porque eu entendi que realmente é um site poderoso, com bastante acurácia e com informações completas, como aquele gráfico que eu mostrei para vocês ali das ondas nas diversas componentes. Por isso que eu acabo gostando muito do site Surfline. E assim a gente fecha a análise do site Surfline, um site interessantíssimo que eu uso no meu dia a dia, pelas aquelas formas de quebrar a ondulação, né, em linhas. Eu acho muito interessante e tenho entendido também que é um site que tem boa acurácia na hora de apresentar as informações. Pelas pesquisas que eu faço, é um site que não é muito usado no Brasil. Até antes de eu passar a usar, existia um pouco esse mito de que o Surfline não é muito bem calibrado para o Brasil. O que eu posso dizer que eu não vejo dessa forma, na verdade. Depois que eu passei a usar, eu entendi que é um site bom também para o Brasil. É só uma questão da gente fazer a calibração, a autocalibração do site, que é o quê? A gente analisar a previsão,
pegar as informações, os valores, ir para a praia e aí ir calibrando, né? Bom, se eu vi 1.8 aqui, a praia bateu tanto, então, né? Aí você vai fazendo os seus ajustes aí pessoais, vai anotando também. Eu aconselho também anotando quais são as melhores condições que estão proporcionando ondas aí para nós, né? E assim a gente vai criando um banco de dados das melhores informações. Então, como tarefa de casa aí para você, eu aconselho a abrir o site Surfline, explorar ele, pega a sua praia e dá uma explorada, olha se você entende as informações e já compara com o site de previsão de ondas que você mais usa. E assim você vai entendendo qual é o linguajar deles e ao ver essa condição na praia na real, faz uma comparação, vê o quanto ele se distancia da realidade. Eu acho que é um site que pode agregar bastante valor no dia a dia do surfista, seja para ser o site principal, seja para ser o site para você fazer um double check aí, uma contraprova, certo? Que é da forma como eu uso no meu dia a dia, né? Eu tenho o meu site oficial e eu uso o Surfline para agregar valor, para ser uma contraprova. E eu gosto muito também daquele gráfico horário de vento, como exemplo. Dessa forma, a gente fecha então essa análise aqui do site Surfline. Te convido para curtir esse vídeo se ainda não curtiu, se inscrever no canal se ainda não se inscreveu e ativar o sininho também, que já já tem vídeo novo, tem novos sites de previsão de ondas sendo explorados e você fica por dentro em primeira mão quando eu lanço um vídeo. Valeu? Agradeço a sua atenção, a sua audiência. Manda uma mensagem, uma dúvida, se algum ponto não foi abordado, ou se tu ficasse com uma dúvida, que eu vou ter o maior prazer aqui em responder. Valeu? Abraço, boas ondas e te vejo na próxima.